Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vamos começar com a palavra do presidente. Como presidente da Câmara Municipal, eu quero convidar você, cidadão, a continuar acompanhando os trabalhos da Casa Legislativa. Às terças e quintas, as nossas sessões ordinárias, 18 horas. É muito importante a participação popular. É muito importante que cada um de vocês, se não puder vir aqui, nos acompanhe pela TV Câmara, canal 8 da RCA e também pela Rádio Câmara. A importância do cidadão de participar ativamente, de fiscalizar o seu vereador, fará com certeza com que cada vereador possa cada vez mais trabalhar em favor de sua gente, em favor do seu povo. Por isso, nós estamos caminhando cada dia mais, trabalhando para que as pautas da casa possam ser cada vez mais avançadas e que muito mais nós possamos melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. Durante a sessão ordinária, o vereador Naim Pedro foi informado sobre a perda da verba parlamentar para a ampliação do posto de saúde de Lumiar, implantando o sistema 24 horas no local. E ele lamentou o ocorrido. Aquela população carece de um posto 24 horas, carece de uma UTI móvel. Então, quando vem essa oportunidade, nós não podemos perder em minuto algum, de jeito nenhum. Tinha que ter abraçado com as mãos, com os pés, com o corpo inteiro, para aquela população lá, ela precisa de um posto de saúde ampliado. Então, uma emenda dessa jamais poderia ser perdida. O povo do 5º e do 7º distrito carece dessa saúde que vá lá, que faça esse posto de saúde 24 horas, uma ambulância, UTI móvel. Então, eu venho lutando e pedindo isso. Essa emenda que veio não poderia em minuto algum ter sido perdida. Tem lá uma ambulância, um saveiro que não atende a população, ele é um quebra-galho, não é um UTI móvel, não é aquilo que a comunidade precisa, não é aquilo que o povo precisa. Agora tem que se virar para colocar isso lá, para atender aquela população, atender a reivindicação do povo, dos moradores, dos turistas e das associações de moradores. O vereador Johnny Michael, do Republicano, destacou o quanto é importante fazer os requerimentos de informação. Destaca-se a importância dessa ferramenta no âmbito do Poder Legislativo, que tem aí a função de obtermos informações, requerermos cópias de documentos, a fim de cumprirmos aí com a nossa obrigação constitucional de fiscalizarmos os atos do Executivo. E quando o governo é transparente, ele é justo, ele quer andar em consonância com a legalidade e moralidade, vereador Dr. Luiz Fernando, automaticamente, quando recebe um requerimento de informação dessa natureza, já é sinalizado e ele é alertado quanto a possíveis irregularidades praticadas no âmbito aí, para esse caso específico, da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Pois bem, recentemente foi instalado aí o Traficalm na Avenida Euterpe Friburguense, gerou e ainda tem gerado uma série de polêmicas aqui na nossa cidade. E o pior de tudo, vários acidentes. Eu me lembro muito bem que na sessão passada o vereador professor Pierre chegou a essa tribuna e disse que se fizesse o levantamento dos últimos 10 anos e quantificasse os acidentes que ocorreram ali na Avenida Euterpe Friburguense, muito provavelmente os números seriam bem menores do que nos dias em que o Traficalm esteve instalado ali, sob uma altura muito acima do limite estabelecido pela legislação em vigor. Aí o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, o senhor Marques, vai diante de uma programação de uma TV aberta, o Inter TV, e diz que a altura não estava alta, vereador Marcinho, e prossegue dizendo que o padrão é entre 15 e 17 centímetros, e prossegue falando que de um lado havia 15 centímetros e do outro lado havia 17 centímetros. Pois bem. Já o vereador Isaac Demani, do MDB, falou sobre a licitação da escola do bairro São Jorge, onde as obras estão paradas.
Pois é, a Escola São Jorge se arrasta aí uma novela há muito tempo. A obra começou a ser construída em 8 de outubro de 2012, ainda era vereador naquele outro mandato, foi uma luta minha também, e depois acabou ficando paralisado. Aconteceram diversos erros dentro do procedimento ali, procedimento de pagamento, e eu acabei denunciando isso ao Ministério Público, e nós conseguimos, junto ao Executivo, articular para que ele desatasse esse nó, para que finalmente a obra fosse construída. E eu tenho que agradecer tanto à Secretaria de Educação como à Secretaria de Projetos Especiais, o próprio prefeito Renato Bravo, pela determinação que deu para que se desatasse esse nó, porque foi um problema criado na gestão passada, não foi na gestão dele, mas foi solucionado, e o término da construção da escola do bairro São Jorge foi finalmente licitada no dia 5, nós estamos aguardando só o prazo de eventuais recursos para poder nós finalmente vermos aí essa escola ser terminada e entregue à nossa população do 6º Distrito Conselheiro Paulino, notadamente de São Jorge e os loteamentos ao redores. Já o vereador Cascão do Povo, do PDT, falou sobre a questão da iluminação pública que afeta a população em geral, principalmente em Conselheiro Paulino. Eu acho isso uma falta de respeito com a população, porque a população paga por uma coisa que não tem. Então nós que somos vereadores, a gente desce morro, anda na rua e escuta a população clamando: minha rua está às escuras, o que você pode fazer, vereador? Eu falei: nós temos que ir lá, chegar para o serviço público e pedir iluminação pública. Mas infelizmente é cobrada a taxa e não é feito o serviço. Isso é um absurdo. Como é que você vai pagar uma iluminação pública se você não tem? Isso é um desrespeito com a população. Esse governo, eu não sei o que ele pensa, porque a população dá um duro danado para pagar seus impostos, botar tudo em dia e não vê nada sendo devolvido para a população. Quer dizer, eu fico triste de chegar aqui e ficar falando isso que eu estou falando aqui. Eu queria falar outra coisa, elogiar o governo, que o governo está bem nisso, naquilo, mas infelizmente eu não vejo nada, não vejo caminhar nada nesse governo. Isso me entristece muito, que eu queria estar aqui falando bem do governo, mas eu não tenho como falar de um governo que até hoje não mostrou porque veio. E pela liderança de partidos, o vereador Marcinho do Alto falou sobre a lavanderia da maternidade que permanece interditada. Foi citada a reportagem do jornal A Voz da Serra, no fim da semana, que trouxe a foto de roupas sujas. A gente se depara com uma matéria da Voz da Serra, do dia 8 ao dia 10 de fevereiro, falando sobre a lavanderia do Hospital Raul Sertã e a lavanderia do Hospital Maternidade. E eu e o vereador Johnny Maico protocolamos denúncia ao Ministério Público pela primeira promotoria, informando que a empresa que tem realizado o trabalho de lavagem de roupa para o município, que é lá de São Pedro da Aldeia, não vem cumprindo com o que tem dentro de um contrato. E aqui as fotos mostram. As fotos mostram, né, como que a roupa é entregue. As roupas chegam no hospital, chegam sujas, são devolvidas. Com isso, as cirurgias são suspensas. E ontem eu pude presenciar 5 pacientes que ficaram de jejum e não puderam realizar a sua cirurgia. 3 pacientes pela ortopedia, 1 paciente pela geral e 1 paciente pela clínica cirúrgica também, que eu acho que é uma cirurgia de bucomaxilo também, que precisava fazer a cirurgia. Então, essa é a gestão do prefeito Renato Bravo. Isso são denúncias feitas no ano de 2017, que ocasionou a interdição do local e que está tendo muito transtorno. Por quê? Após a interdição da lavanderia, da maternidade, contratou uma empresa, que é a Laco, que é de São Pedro da Aldeia, que vem trazendo roupas sujas, não vem cumprindo com o contrato, trazendo roupas sujas, não traz a roupa limpa até as 7 horas da manhã, não recolhe as roupas sujas até as 16 horas. Isso está trazendo um transtorno muito grande, algumas cirurgias, alguns partos que é feito ali, cesáreas, às vezes tem que tardiar ou arrumar algum campo cirúrgico descartável. Então hoje, quando eu citei na tribuna, é porque mais uma vez, né, a nossa cidade é alvo de denúncias no Ministério Público e sai na primeira página da Voz da Serra. O Judiciário tem cobrado prazo, foi feita a licitação recentemente agora para concluir obra da lavanderia, obra da cozinha, da despensa. O bombeiro deu 45 dias para poder apresentar, tá, a emissão do laudo, para poder sim a população ter assim uma certa confiança em estar usando a maternidade, porque hoje a maternidade está colocando risco, né, para a população que tanto precisa daquela unidade.
O vereador professor Pierre, do PSB, em sua fala explicou que o projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a utilização de vagas de trânsito privativas quando do não funcionamento do órgão público ou instituição particular. Então, o que esse projeto vem trazer? Ele delimita que nos dias de semana, horário de expediente, ou sábado, aqueles que funcionam, 60 minutos antes, 60 minutos depois, você está dentro do horário de expediente, que é para assegurar a vaga ao trabalhador, da instituição pública ou privada. Agora, tirando esse prazo, o carro pode, por exemplo, passar a noite. Se não tiver em funcionamento, no final de semana, pode parar o carro lá. Não vai mais poder multar. O que a lei está fazendo é criando exatamente mais vaga na cidade para usufruto daquele que tem veículo e para o turista. Isso acontece com certa reincidência ali no Suspiro. É uma doideira. Então a legislação é curta. Eu agradeço aqui a Comissão de Mobilidade Urbana e também a CCJ pela celeridade nos pareceres, em virtude exatamente do alcance da legislação. É uma lei de 2 artigos, mas é altamente simples. E isso, eu espero que a gente tem que fazer uma grande divulgação, tem que pedir os órgãos de imprensa que ajudem a gente também a divulgar essa matéria, porque as pessoas precisam ficar sabendo disso. O que acontece? Não, nem precisa refazer placa, né? É lógico, o município pode até observar ali, mas se a lei for bem divulgada, ele está gerando essa concessão, porque senão na placa vai ter que botar essas informações todas. Vamos acompanhar agora o quadro Fique por Dentro dessa semana, onde você vai conhecer como são criadas as leis no Brasil. Você sabe como uma lei é criada no Brasil? O Brasil tem milhares de leis que tratam de todo tipo de assunto. Para se criar ou modificar uma lei, é preciso um projeto, que pode ser proposto por um deputado federal ou senador, comissões da Câmara ou do Senado, ministros do STF, pelo presidente da República, procurador-geral da República. O texto do projeto de lei é encaminhado ao Senado ou à Câmara dos Deputados para ser analisado por comissões temáticas. Depois de passar pela comissão ou pelas comissões que têm mais conhecimento e competência para analisar o conteúdo do projeto de lei, ele obrigatoriamente passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se o projeto está de acordo com a Constituição. Após a aprovação pelas comissões parlamentares, ele segue para discussão e votação no plenário da Câmara dos Deputados, que é o órgão deliberativo máximo do Poder Legislativo, absolutamente soberano em suas decisões e composto somente por deputados. Se estiver tudo certo na Câmara, o projeto segue para revisão no Senado. Lá ele será analisado por comissões técnicas. É um longo caminho. Se tudo estiver dentro da lei, o texto final do projeto é votado novamente. Se aprovado, o projeto vai para o presidente da República. O presidente pode sancionar ou vetar o projeto. Se sancionado, o Poder Executivo deve se planejar para colocar em prática os programas de governo, e a lei segue para a publicação no Diário Oficial da União, para que entre em vigor e toda a população fique sabendo da nova legislação, e assim a lei passa a valer. Ok, mas e se eu, cidadão, tenho uma ideia de projeto de lei importante que nenhum parlamentar propôs? Eu posso mapear algum deputado ou senador que tenha interesse na minha causa e apresentar a ideia para ele. Se ele gostar, pode criar o projeto de lei que irá passar por todo o ciclo apresentado anteriormente. Mas e se nenhum parlamentar abraçar a minha ideia, mesmo eu estando convencido que ela é muito boa? Aí eu posso seguir 2 caminhos: a Comissão de Legislação Participativa,
em que qualquer entidade civil organizada pode apresentar sugestões de projetos de lei pessoalmente na comissão que fica em Brasília ou por e-mail. Feito isso, a sugestão passa por uma análise técnica dos servidores da Câmara e deputados. Se a sugestão for aprovada, ela vira projeto de lei e passa para aprovação da Câmara e Senado e por todo o processo já explicado aqui. Existe também a iniciativa popular. Nesse caso, qualquer pessoa ou entidade pode apresentar um projeto de lei. Mas um projeto de iniciativa popular nem sequer pode ser apreciado pelo Congresso se não tiver adesão de, no mínimo, 1% do eleitorado, o que equivale atualmente a cerca de 1,4 milhões de pessoas, além da adesão de 0,3% do eleitorado de pelo menos 5 estados da federação. Não é à toa, portanto, que apenas 4 projetos de iniciativa popular tenham se tornado novas leis desde 1988. Após colhido o número de assinaturas necessárias, o PL segue direto para aprovação no Congresso. E é isso! Agora você já sabe como funciona todo o processo de criação e aprovação de uma nova lei no Brasil. No quadro Vereadores em Ação, você confere hoje a entrevista feita com o vereador Isaac Demani, do MDB. Isaac, vamos começar falando aí desse ano conturbado na política de 2019, mas a gente percebe que aqui na Câmara Municipal você faz uma separação bastante grande disso. A conturbação política não atrapalha o seu foco de mandato. A gente percebe isso nas suas falas, no discernimento e a concentração no que você vai propor, no diálogo e sempre com uma linha muito de apaziguar o que está acontecendo. De repente, até por isso mesmo, você consegue ter uma clareza de raciocínio, né? Além da sua formação jurídica, claro, você consegue ter uma clareza de raciocínio quando você expõe os problemas trazidos pelos seus eleitores e pela comunidade em geral. E também, já falando sobre isso aí, um dos temas que me veio à cabeça aqui agora é realmente o seu questionamento quanto à Escola de São Jorge, uma luta que eu me lembro lá do seu primeiro mandato, 2008 a 2012, você estava lá enrolado, batalhando por aquilo, e nas últimas falas da tribuna você continua falando sobre a mesma coisa, porque infelizmente não realizou. Verdade. Na verdade, eu procuro manter o bom senso e um ponto de equilíbrio na minha atuação aqui na casa, né? Eu sou presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e nessa função que eu exerço eu acabo tendo todos os processos, todas as proposições feitas na casa acabam passando pelo meu crivo de avaliação, e eu procuro fazer uma coisa com a maior isenção possível, né? E para poder atender aos vereadores, mas dentro da legalidade, né? Observando o ponto de vista da constitucionalidade, e faço isso com muita naturalidade. Os meus pares, graças a Deus, eles entendem, tanto é que eles me reelegeram até agora para a presidência dessa comissão. Que é a mais importante da casa. De qualquer casa parlamentar, a CCJ é a mais importante, sem dúvida. Exatamente. E minha atuação dentro do plenário, eu sempre fui de muito equilíbrio. Depois que eu fiz a cirurgia cardíaca, passou a ser de mais equilíbrio ainda, porque eu não posso me dar o luxo de ficar me estressando desnecessariamente. Por que eu falo desnecessariamente? Porque às vezes nós vemos alguns colegas que acabam saindo fora do centro, perdendo esse equilíbrio de uma forma desnecessária, por coisas mínimas que não há a menor necessidade. E eu não posso me dar o luxo de entrar nesse tipo de embate. Eu procuro sempre manter o equilíbrio, apaziguar a condição de situação, oposição. Eu sou um parlamentar de muita conversa, muito diálogo, trato todos com muito respeito. Tanto é que na lei orgânica do município, quando o projeto estava sendo elaborado para votação, houve uma emenda do Executivo, eu não lembro exatamente, mas parece mais de 60 artigos. Aquilo causou um alvoroço, falaram que era uma tentativa de ganhar as coisas no tapetão, de mudar todo o trabalho que havia sido elaborado. E eu consegui, aí até nas palavras do vereador professor Pierre, que foi o relator, ele me definiu como o bom senso. Vereador Isaac, foi o bom senso, foi o ponto de equilíbrio para esse projeto poder estar sendo votado hoje, atendendo todos os interesses legítimos e democráticos, e ele foi a definição do vereador Pierre, porque às vezes a pessoa vai com a visão, já vai com sangue no olho para ver a coisa e não vê a coisa direito, cara.
Então, assim, eu sempre estou ali permeando essa questão da situação e oposição, tentando buscar um equilíbrio para as coisas caminharem. O meu trabalho sempre foi assim. Da mesma forma é minha ação, são minhas ações, na verdade, com relação ao Poder Executivo. Você falou aí da escola do bairro São Jorge. Aquilo lá é uma luta, cara, desde 2009, quando eu entrei, assumi o mandato aqui em 1º de janeiro de 2009, eu já iniciei um trabalho para a construção daquele complexo escolar. O vereador faz escola? Não. Mas o vereador trabalha para que a comunidade seja atendida. O vereador, na verdade, ele é a voz da população, ele representa esses anseios que nascem dentro da sociedade. E eu comecei a levar essa questão junto ao Poder Executivo, e naquele mandato eu consegui fazer com que a prefeitura à época, o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, ele desapropriou uma área de terra dentro do bairro São Jorge, num local de muito valor, na verdade uma área nobre que não existe. Se não tivesse feito naquele momento, nós não teríamos hoje um local para fazer um complexo escolar, uma quadra poliesportiva dentro do bairro São Jorge. E quando eu saí do mandato em 2012, um dia após a eleição, iniciou a construção desse complexo escolar. Então eu saí daquele mandato, eu não ganhei, eu ganhei a eleição, mas perderam ela para mim. Na verdade, eu fui um dos mais votados naquela eleição em 2012. Mas por um problema de erro, não seu, mas um erro do partido, né? Acabou que não foi computada a votação. Minha votação até depois de 16 dias da eleição foi validada. Mas o problema é que nós passamos toda a campanha inaptos, indeferidos. As pessoas não acreditaram e acabaram não votando nos candidatos do partido naquele momento. Então, mesmo eu sendo, a minha votação ainda foi muito boa. Fui um dos mais votados naquela eleição em 2012, mas acabei não assumindo o mandato. Mas eu saí do mandato feliz, cumpri com o meu papel muito bem, trabalhei em prol da população, honrei cada voto que eu recebi e saí naquele mandato deixando uma quadra pronta no Santa Bernadette, conquista de emenda parlamentar, com trabalho junto ao Executivo, uma quadra lá no loteamento Solares 2, uma quadra no bairro São Jorge, uma quadra em construção em Baixada de Salinas, do 3º Distrito, e o complexo escolar do bairro São Jorge iniciou a obra. Eu falei assim, eu saí do mandato, achando que, assim, nós vamos ver essa escola pronta daqui uns 2 anos, mais ou menos, era o que eu calculava. Mas, infelizmente, a escola acabou não ficando pronta, e não ficando pronta. Quando foi lá para 2016, eu peguei e reuni um monte de documentos, relatórios fotográficos, e denunciei ao Ministério Público a situação de abandono daquela escola do jeito que estava. Aí abriu-se um inquérito no Ministério Público, um inquérito 13 de 2016, e a partir de então, foi feita uma nova licitação para o término da construção. Só que aí aconteceram um monte de erros e atropelos que nós estamos pagando o preço até hoje. Na verdade, na gestão passada foi feito um pagamento indevido para a antiga empresa Conan, e foi feito um pagamento de uma obra que, na verdade, não foi realizada, não foi feita. E quando a empresa que ganhou a nova licitação, que é a Friense, que é uma empresa nossa, friburguense, uma empresa séria, ela se deparou com a situação que ela não podia executar aquilo pela qual ela disputou a licitação. Ela não tinha meios de executar. Então ela fez o que podia e entregou a obra, rescindiu o contrato porque ela não tinha condições de fazer, não porque ela não queria fazer, porque não existia faticamente no local aquilo que estava previsto para fazer a sequência. Digamos assim, houve a primeira etapa de construção. Exatamente. Depois a segunda etapa, na verdade, ficou em branco. E aí a Friense entrou numa terceira etapa. Só que ela ganhou para fazer a terceira etapa como se a segunda tivesse fisicamente pronta. É perfeito, exatamente isso. Então a Friense teve que abrir mão, que foi lamentável, que se ela pudesse fazer o término daquela escola até o final, nós temos certeza da obra de excelência que ficaria. Aí iniciamos novamente um trabalho, trabalhamos junto ao Executivo, cobrando reunião com a Secretaria de Educação, reunião com o prefeito Renato Bravo. Aí foi aberto um processo de tomada de conta para apurar essa irregularidade, punir os culpados, isso foi feito, e foi elaborado um novo projeto para terminar a construção da obra. Isso está, hoje, em que ponto está? Está pronto para ir para a licitação, mas não foi ainda. Isso é um sonho daquela comunidade, é um sonho particular meu, mas principalmente é um sonho da comunidade, uma necessidade dos pais e mães que trabalham ali no Distrito Conselheiro Paulino, porque aquele complexo escolar no bairro São Jorge não beneficia só o bairro São Jorge, que é um grande polo de moda íntima no nosso município. Beneficia todo o Distrito Conselheiro Paulino. Por isso é uma luta incansável do meu mandato. Eu ia comentar sobre isso, a questão do crescimento do bairro São Jorge foi um crescimento muito grande.
de uma área que era até então residencial e até mais para cima, rural, né? Uma área residencial na parte de baixo, mais periferia, e em cima uma área mais rural, e acabou, na verdade, se tornando uma área residencial e industrial, com grandes empresas, também é bom frisar, empresas bem estruturadas, não são empresas de fundo de quintal, não, são confecções estruturadas, gerando muitos empregos, e isso seria muito bacana que a mãe pudesse levar, mesmo que ela não resida ali, porque nem todos os funcionários residem ali, né? A mãe poder levar o filho com ela para o trabalho, deixá-lo na creche, na escola, e logo depois voltar com ele para casa no final do dia. Ficaria próximo da mãe durante o dia inteiro, durante a semana. Realmente, e assim, isso tudo também ajudando a mobilidade urbana, porque você diminui o tráfego de pessoas que hoje não podem estudar ali e tem que se deslocar até outro local. Isso tem uma questão também, muitos pais acabam sacrificando parte do seu orçamento familiar, pagando o transporte alternativo para as crianças. Por quê? A maioria das crianças que ali residem, elas estudam no Décio Monteiro Soares, a escola que eu tive a honra de ser alfabetizado, de estudar lá. Só que não há uma linha de ônibus que faz esse trajeto. Ou os pais pagam van para levar seus filhos, sacrificam parte dos seus salários, ou tem que arriscar deixar seus filhos irem para a escola a pé e atravessar a RJ 116 ali próximo à UPA. Hoje existe um sinal ali, que é outra luta do meu mandato para conseguir. Eu consegui que aquele sinal fosse instalado em frente à UPA, porque aquilo ali era um perigo terrível, tanto para as crianças da escola Décio Monteiro Soares, quanto para as pessoas que iam até a UPA. Aquilo ali era um perigo terrível. Saída de veículos da UPA, saída de ônibus da FAO. Exatamente. Foi um problema. Aquilo ali, aquele sinal foi uma conquista do meu mandato também, que eu consegui que se fizesse, ele consegui convencer, denunciei no Ministério Público também, mas foi feito. Então, assim, mais um legado do meu mandato aquilo ali. Mas a escola do bairro São Jorge é fundamental que ele exista. Se você for lá ver o prédio, é maravilhoso, dá vontade de chorar, infelizmente, o estado que está. Seja de abandono por parte do poder público, seja, infelizmente, pela atuação de alguns moradores mal educados e responsáveis que acabaram depredando o prédio. É lamentável. Mas isso acabou acontecendo. Mas nós queremos aquela escola pronta, o trabalho. Eu estou batendo nessa tecla. Eu já conversei com o prefeito Renato Bravo. Eu falei, é um absurdo, essa escola não está terminada ainda. Isso tem que terminar. Ele se comprometeu comigo que vai terminar a escola, não com compromisso pessoal, meu compromisso com a comunidade. Mas eu estou cobrando. E eu cobrei na tribuna, em sessões anteriores nesse mandato, o término dessa construção, e vou continuar cobrando até ver ele entregue à população. Tem que se terminar aquilo ali. Vai beneficiar muitas, mas muitas crianças mesmo. E é lamentável. São Jorge, um bairro daquele que o metro quadrado de terra é um dos mais caros do nosso município. Não existia um equipamento público. Eu consegui deixar uma quadra poliesportiva para a comunidade e uma escola que está lá próximo do término. E nós queremos ver essa escola terminada para beneficiar todo o distrito Conselheiro Paulino, que é o coração financeiro da nossa cidade. Tem que receber atenção por parte do poder público e eu venho lutando muito por isso. Isaac, essa questão que o senhor frisou do vandalismo realmente é lamentável, porque a gente viu isso também nas instalações da antiga igreja, onde foi desapropriado ali a Adventista para ser o centro oncológico aqui da região serrana. A gente viu uma depredação horrível, quebraram tudo, absolutamente tudo, quebraram, roubaram, atearam fogo nas coisas. Então, assim, esse vandalismo, ele é absurdo. Isso é lamentável. O senhor, como jurista, isso deveria ser punido de forma mais severa pela lei, porque isso é triste demais, né? É lamentável porque as pessoas gostam muito de transferir toda a responsabilidade de tudo para o poder público. Você vê aí, vou só dar um exemplo, às vezes o cidadão vai lá, bota um monte de entulho na calçada e depois começa a falar, cadê? Tem ninguém da prefeitura para tirar? Rapaz, não é a prefeitura que tem que tirar, não. Quem diz que a prefeitura tem que fazer tudo? A nossa parte tem que ser feita. Eu não posso pegar um entulho e jogar na calçada e não tirar. Eu posso até colocar ele na calçada ali provisoriamente, para depois chamar uma caçamba, um caminhão, seja lá o que for, e retirar. Não estou dizendo que a pessoa não pode colocar. Às vezes ela tem a necessidade de colocar ali. Mas tem que ser uma coisa pontual, alguns dias. Não, a pessoa larga para lá, depois começa a reclamar. Você vê isso muito em rede social. Um outro joga lixo em cima do bota um sofá.
Aí a pessoa bota um sofá na calçada, acha que quem vai recolher aquele sofá, gente? Você acha que é BMA, os nossos queridos garis que trabalham aí maravilhosamente bem, eles vão pegar um sofá daqui? Não, aquilo ali quem tem que descartar é o proprietário. O entulho, quem tem que dar um fim nele, é quem retirou, quem produziu. Não é, tem que transferir tudo para a prefeitura. Da mesma forma isso, a pessoa pega o patrimônio público, acha que pode depredar, sem pensar que é ela mesmo que paga parte daquilo ali. Que todos nós, enquanto sociedade, que custeamos aquilo ali. Ela não pensa, vai lá, depreda tudo, quebra às vezes de bobeira, ou vai lá para roubar uma maçaneta, destrói uma porta. É uma coisa absurda, é lamentável. Realmente isso aí é de indignar, não tem, eu admiro o senhor como vereador, não ter medo, que alguns políticos parecem ter um pouco de medo de questionar isso. Não posso questionar porque algum eleitor pode achar ruim. Não, o vandalismo ele tem que ser rechaçado de todas as formas, porque isso não é cidadão. Se tivesse formação de cidadania, não faria isso. Isso é o básico do básico. Depredação da cidade, do estado, do país, isso aí tem que ser repudiado. Falando agora em atuação de vereador, o senhor também tem falado a respeito de problemas de falta de água em alguns bairros, questionado isso. Assim, nós temos recebido muitas reclamações das nossas mais variadas comunidades. Aí eu até lamento isso. A água Nova Friburgo, ela vai ter que se estruturar e rever a sua prestação de serviço no município, porque são muitas comunidades ficando sem abastecimento de água. Muitas comunidades. No Natal do ano passado, foram aí milhares de famílias sem abastecimento. É uma coisa terrível. E não foi só no Natal, não. Houve um grande período em setembro, houve depois um grande período em outubro, depois em dezembro, em janeiro também teve, no Carnaval teve. Isso tudo documentado, formalizado no município, com ofícios encaminhados do Poder Executivo para a concessionária, cobrando deles. Então, assim, lamentável. Aí fizeram uma estação de tratamento. O que estava acontecendo? Chovia, não podia abastecer, porque diz que não tinha potabilidade adequada à água. Não chovia, não abastecia, tinha estiagem. Então, é mole, né, cara? A concessionária, no fim do mês, vai lá, lança a conta para o cara pagar, o consumidor se rebenta, paga a conta, mas não teve água para usufruir. Mas a conta chega certinha na casa do cidadão. Uma vergonha, um absurdo. E eu tenho assim, batido muito em cima disso e tenho cobrado do Executivo, que tem a Subsecretaria de Fiscalização dos Serviços Concedidos, eu tenho cobrado muito dela uma atuação firme com relação às concessionárias de um modo geral, porque também aí entra a FAOL, que está prestando um serviço deficitário para a nossa população, com ônibus quebrando toda hora, diminuição de horários, troca de itinerários e sem avisar a população, sem até permissão do próprio poder concedente. Nós temos brigado muito com relação a isso. Então, a Subsecretaria de Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos tem que trabalhar com mais afinco e multar essas concessionárias, é o que nós temos pedido. Multe os concessionários para ver se aprende, porque quando mexe no bolso, eles começam a se adequar. E assim, agora a população tem que reclamar. Prestou mau serviço, seja qual for a concessionária de serviço público, tem que botar a boca no trombone e reclamar mesmo para ver se melhora, porque tem que melhorar, está muito ruim. E essa questão da saúde na cidade aí, que está um debate ferrenho sobre demissões no Raul Sertã, problemas de falta de medicamento. O próximo tópico que a gente vai voltar a falar é a questão de merenda, mas vamos falar agora da questão da saúde. Saúde, assim, é lamentável, né? É o calcanhar de Aquiles de toda a administração pública, e não só de Nova Friburgo, a gente fala isso a nível nacional. Eu não sei qual a mágica vai ter que ser feita, porque só falando assim, para as coisas caminharem bem, porque assim, há dinheiro e é investido na saúde. Algumas melhoras são apresentáveis, mas há sempre problemas graves acontecendo. E Nova Friburgo tem uma questão que as pessoas às vezes não consideram isso, mas é uma questão primordial, importante. Nós somos um Hospital Municipal Raul Sertã, mas na prática nós funcionamos como um hospital estadual. Nós atendemos em 13 municípios do entorno. Assim, aí quando chega um paciente, aí vem de Cordeiro, ou vem de Cantagalo, ou vem do Carmo, ou vem de Cachoeira, está vindo até da Baixada agora também, chegou aqui no Hospital Raul Sertã, você não pode falar, você não é de Friburgo, não? Não, você não vou atender, não. Não pode fazer isso, mas tem que atender. Aí você começa a virar um centro desses municípios do entorno. Aí começa todo mundo a trazer para cá.
Aí você traz todos os pacientes dos municípios do entorno para cá e você tem que atender a nossa população também. Aí começa a dar problema. Ah, não tem vaga no CTI. Quando não tem vaga no CTI, não tem vaga no CTI, não tem para onde correr. Porque a vaga do CTI só libera quando o paciente ganha alta, aí a gente dá graças a Deus que ele conseguiu melhorar, ou infelizmente, quando ele vai a óbito. Porque quando chega ali no CTI, a situação é crítica, é gravíssima. Ninguém vai para o CTI de bobeira, só vai numa situação crítica. E a gente pede a Deus para que a pessoa melhore e retorne para o seu lar, para a sua família. Mas infelizmente às vezes isso não acontece. Aí você chegou lá, os leitos estão todos ocupados. E aí? Como que vai fazer? Vai tirar um lá? Não pode, cara. Aí entram as decisões judiciais e aí aquela famosa pergunta, né? Quem quer que eu faça o quê? Exatamente. Então, assim, não tem simplicidade. Agora, tem que ser feito, tem que buscar melhorar sempre. A questão de medicamentos que você falou aí isso tem hora não. Muitas das vezes o município peca, o executivo peca, porque não faz as compras no tempo correto. Não providencia a licitação no tempo correto. Onde que rebenta? Para a população, que tem que ir lá buscar o Poder Judiciário, que graças a Deus funciona muito bem nesse sentido, que vai lá, bloqueia o dinheiro do município para o cidadão comprar o remédio e se tratar. Perfeito. E tem que fazer isso mesmo. Se o município não consegue se adequar, se ajustar, o Poder Judiciário, infelizmente, tem que fazer essa intromissão. É uma intromissão de um poder no outro? Em tese mas tem que ser feita, porque tem um direito muito maior que está em jogo, que é a vida do cidadão, que precisa tomar um medicamento, precisa fazer uma cirurgia. Então o Poder Judiciário tem que ir lá e falar, vou ter que me intrometer aqui, município, me dá o dinheiro aqui, porque o cidadão o fulano, precisa comprar um medicamento X, senão ele morre. A vida dele vale mais que o município inteiro. Existem os dois princípios, da separação dos poderes e também dos freios e contrapesos. Exatamente. Né? Os freios e contrapesos estão aí para isso. Exatamente, para funcionar assim, vai ter que intrometer porque não está cumprindo o papel direito. E tem que ser feito assim, é lamentável. Aí, aonde que o município peca? Tem que fazer periodicamente a licitação de medicamento. Pode acontecer de faltar um medicamento? É claro que pode, cara. Ninguém tem bola de cristal para saber se num mês o medicamento X vai ser mais solicitado ou não. Agora, na média, tem que se saber e tem que ter lá. Agora, questões pontuais vão acontecer sempre, mas são questões pontuais. Não pode o que é para ser a regra virar exceção. Todo mundo tem que sair correndo atrás do Poder Judiciário para conseguir medicamento. Não está nesse nível não, mas tem hora que parece que está. O senhor está falando em questões lamentáveis, a gente falou aqui da escola lá de São Jorge, que não conseguiu terminar a construção, dar sequência na licitação, mas a gente está passando por alguns problemas sérios também com escolas que estão em funcionamento, né? Como é o caso do Odete, são o caso de várias creches. Creche Edith, né? Exatamente. Então, assim, existem vários problemas em construções feitas, problema de falta simples de manutenção. Então nem entra na burocracia da licitação, da construção, das etapas de um valor tão alto, mas do mesmo jeito, e fora isso também a questão das merendas, né? Que esses dias aí houve uma resposta de um parecer da Procuradoria, se eu não me engano foi na sessão do dia 26, que aconteceu numa terça-feira, a resposta da Procuradoria dizendo que essa falta de alimentos não existe, que na verdade está tudo bem, as crianças são alimentadas normalmente, a pontualidade de falta de alguns alimentos não justifica a falta de alimentos como um todo. Quiseram dizer que os alimentos que faltam são supridos por outros numa troca nutricional. E na verdade os relatos que apresentam de mães e alunos não é esse. Não, com certeza. Você tocou na questão, eu vou falar da merenda, vou falar primeiro dessas escolas. A escola Odete, eu estive presente lá fazendo uma fiscalização, uma vistoria, e eu pedi à Defesa Civil um laudo para poder avaliar se a escola tinha condições de segurança, tanto para os alunos quanto para os profissionais do município, os servidores que lá trabalhavam. E desse laudo surgiu a interdição da escola, eles foram trocados. Foi uma fiscalização que eu fiz, ao pedido de vistoria da Defesa Civil, fui eu que solicitei, e isso acabou acontecendo. Da mesma forma, eu fiz com a creche Edith lá no Maria Tereza também, uma situação precária.
E eu fiz a fiscalização, o pedido antes disso ganhar notoriedade na mídia, nas redes sociais. Porque, assim, às vezes as coisas ganham notoriedade nas redes sociais e começa todo mundo a falar. Mas só ganhou notoriedade por atitude de alguém, né? Não, sim, não estou dizendo que isso é errado, não. Isso é muito não, eu estou querendo dizer... Eu acabei pegando, antes dessa notoriedade toda, eu já estava cobrando providências para solucionar as questões lá da creche. O que eu quero dizer é que quando a notícia chegou para nós da mídia, ela já chegou dessa forma, de que havia um laudo de interdição. E eu mesmo não sabia que o senhor é que tinha solicitado essa vistoria. Na creche a gente foi a mesma situação, pedi imediatamente a Defesa Civil para poder certificar se tinha condições de segurança dos alunos, das nossas crianças estarem ali. Porque tem que ter um laudo técnico. Porque o que eu vi, eu sei que não tinha, mas eu não tenho a capacidade técnica de poder atestar isso. Eu tenho o senso médio do homem comum, até mais apurado um pouco por conta da experiência. Mas eu não posso atestar, mas eu posso chegar e falar assim, isso aqui está horrível, isso não tem jeito. Notoriamente. Mas eu vou lá, boto no ofício e falo assim, a situação é precária, isso. Aí peço para fazer o laudo em caráter de urgência, está lá tudo documentado, protocolado certinho, processo administrativo aberto, para eles poderem avaliar, que a responsabilidade é deles de fazer isso. Foi interditada também. Como, infelizmente, outras unidades escolares podem estar passando na mesma situação e às vezes até a gente não tem conhecimento. Vai falar assim, meu vereador não tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento de tudo, eu não sou onisciente. Eu não tenho como saber todos os detalhes de tudo que acontece no município. Quem falar isso é hipocrisia. Ninguém tem. Agora, não passa nada que chegue ao meu conhecimento, fica esquecido e passe batido. Isso eu posso garantir a vocês. O meu gabinete trabalha direto, assim, na verdade, eu sou o vereador que mais notifica e emite ofício, tanto para concessionárias de serviços públicos municipais, quanto para o próprio Executivo. Esse ano de 2019, foram cerca de mais de 1.300 ofícios encaminhados, cobrando providências, pedindo soluções, informando problemas graves, cobrando do Executivo posicionamento. Não tem, assim, outro vereador, e eu não estou falando mal do outro vereador, cada um trabalha de um jeito, eu estou falando assim, meu modo de trabalho é esse. Eu faço questão de documentar, porque a palavra o vento leva. O documento não, eu vou lá para o processo administrativo que está tramitando dentro da prefeitura. Eles têm que tomar providência, não pode alegar, não sabia. Não tem como alegar que não sabia, porque está tudo lá documentado. Só esse ano de 2019 foram cerca de 1.300 ou mais de 1.300 ofícios, notificações e denúncias que foram feitas através do meu gabinete. Cara. E a gente está falando da merenda. Exatamente, a merenda. Claro que faltou merenda. Tapar o sol com a peneira, como? Dizer que não faltaram merenda nas escolas? Faltaram, houve atraso de pagamento do fornecedor. O município errou, pecou nisso. Depois regularizou, mas existiu. Como vai dizer que não existiu? Tapar o sol com a peneira, as crianças ficaram sem comida na escola. E como que houve troca nutricional por outro alimento? Não tinha nada para as crianças. É um absurdo, lamentável. Houve um pedido, inclusive, de adiantamento, de devolução dos recursos economizados pela Câmara Municipal na gestão do nosso presidente Alexandre Cruz, que fez uma belíssima gestão, economizou muito. Vai ser devolvido ao município. Aí houve até um pedido para poder adiantar de antecipação, como que as coisas não estavam acontecendo. Aí é querer tapar o sol com a peneira, querer enganar a nossa população, que não pode ser enganada. É isso aí, gente. Olha, a gente vai chegando ao fim de mais um programa Vereador em Ação. Vereador Isaac, eu queria que o senhor se despedisse do pessoal de casa e falasse aí, desse um recadinho direto para eles. Posso só falar de uma coisa importante antes? Pode. Comunidade Olaria, ela ficou muito decepcionada com a notícia que ocorreu logo no início do ano, que a Olaria ganharia uma nova praça onde é a Esmomo, né? E uma coisa que eu não concordava de jeito nenhum, e foi feita a licitação, a empresa ganhou a licitação, mas antes dessa licitação ser homologada, de processo ir à frente, eu consegui, juntamente com a comunidade Olaria, aí um pedido que eu já havia feito, que o prefeito suspendesse aquela licitação até ouvir representações da comunidade Olaria, porque ninguém, não posso dizer 100%, mas a maioria absoluta não queria uma nova praça em Olaria, queria que aquele espaço fosse utilizado de um jeito que beneficiasse de um modo melhor a nossa comunidade. E o prefeito Renato Bravo ouviu o nosso clamor, ele suspendeu aquela licitação, ouviu a comunidade Olaria, e a comunidade Olaria, ao invés de ganhar uma nova praça, vai ganhar um grande espaço ali multiuso, que vai poder ser usado para fazer eventos culturais, esportivos, religiosos,
os eventos que a comunidade acho que entender bem. Se a Imperatriz de Olaria quiser fazer um evento do samba, ela vai fazer. Se a Igreja São Roque quiser fazer um evento ali, vai fazer. Se a Igreja Batista, que é ali pertinho, quiser usar o espaço, vai poder usar. A comunidade vai ter um espaço maravilhoso ali, multiuso. E depois nós vamos trabalhar a possibilidade da transferência da Feira de Olaria para aquele espaço que é coberta muito das barracas e aproveitando ali a rua, vai dar para tirar, vai liberar Presidente Vargas, que é um cramão antigo da comunidade de Olaria também. Então o primeiro passo está dado. A comunidade conquistou aquele espaço ali, um grande espaço multiuso, que vai ser utilizado pelas mais diversas entidades da nossa comunidade de Olaria. Aí teve o pessoal do Circuito da Moda Íntima envolvido, o pessoal das associações de moradores de Olaria, do Alto de Olaria, da ACIANF, todos envolvidos nessa luta, juntamente com o vereador Isaac Demani e o prefeito Renato Bravo, voltou atrás, nos ouviu e vai beneficiar a comunidade de Olaria com esse grande espaço lá. Então, assim, uma notícia que eu não podia deixar de dar a vocês. Claro, afinal de contas, nada mais racional do que se administrar com esse tipo de tato, de sensibilidade, de se ouvir a comunidade, de entender as demandas. A feira quer sair daqui, mas a logística tem que ser bem preparada. Sim, senão fica complicado você chegar ali, olha, a partir do domingo que vem a feira vai ser dentro daquele espaço lá. Tem que ser muito trabalhado. Tem que ser trabalhado. Isso é uma transição de muitos anos de um lugar para... Toda mudança causa alvoroço. Então os feirantes vão ser respeitados. Isso vai ser trabalhado para o futuro, até eles entenderem que serão beneficiados demais. O espaço, o projeto, se a feira for mudar para lá, que isso é uma coisa que não vai acontecer agora, isso é uma coisa que vai ser trabalhada com a comunidade, com os feirantes, com os comerciantes, vai ficar maravilhoso. O benefício vai ser para todos. Tanto para os feirantes, tanto para o comércio e principalmente para a nossa população. Vai ficar um lugar lindo e maravilhoso aquilo ali. Eu não tenho dúvida, como a gente vê em São Paulo, o Mercadão de São Paulo, são pontos que viram turistas, são feiras que viram... Em São Paulo, fui no Mercadão de São Paulo. Todo mundo, não fui lá para comer o sanduíche de mortadela. Não é lá em cima no segundo andar. É isso aí, é aquelas frutas maravilhosas embaixo. Nossa, né? Lindo demais, muito lindo. É isso aí, a gente vai terminando aqui, agora sim o senhor pode se despedir do pessoal de casa. Quero agradecer a nossa população, mais uma vez, o apoio que tem dado ao nosso mandato, porque assim, nós recebemos isso porque se a população nos procura em busca de solução dos problemas é porque acredita no nosso trabalho. Então, é por vocês que nós nos dedicamos todos os dias da semana trabalhando muito em prol do nosso município. Agradecer a todos vocês da TV, agradecer aos colegas vereadores, aqui o nosso presidente Alexandre Cruz, agradecer a minha assessoria. Eu falo, o vereador Isaac Demani é a soma de esforços de todos aqueles que acreditam no meu trabalho. Meus assessores trabalham muito, eu tenho uma equipe muito boa, então quero agradecer minha assessoria, agradecer a minha família que tem que conviver com tudo isso aí, com essa correria louca minha. Eu tenho 3 filhos pequenos, então não posso deixar de agradecer minha esposa e meus 3 filhos e agradecer principalmente a Deus, o seu amor pela minha vida, a sua misericórdia por mim, me dá a oportunidade de estar vivendo aí depois de todas essas problemáticas de saúde que eu passei. Tive alguns problemas intercorrentes nesse ano por conta da cirurgia que fiz em 2017, mas consegui vencer e estou bem, e pedir que Deus abençoe o nosso ano de 2020, que nós possamos viver aí cada dia mais experimentando do grande amor de Deus. Voltando a falar sobre a sessão ordinária, o vereador Cascão do Povo fez um requerimento de informação com o Executivo Municipal, querendo informações relativas ao uniforme escolar e ao bilhete entregue aos pais responsáveis dos alunos da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira. Uma escola municipal que tem que dar os materiais para os alunos e você vê no bilhete que a mãe ou o pai tem que comprar a camisa para o aluno, ainda indicando a loja para comprar, isso eu fiquei perplexo. Falei, gente, como é que pode uma escola municipal chamar os pais e dar um bilhete e direcionar aonde que tem aquela camisa lá da escola? Eu pensei, vou fazer um requerimento, saber se essa informação realmente procede, porque nós temos que fiscalizar o executivo. Será que foi um mal-entendido? Ou será realmente que isso aconteceu? Se isso aconteceu, nós temos que penalizar alguém aí. Porque não é justo você botar o seu filho no colégio público, que eles têm que dar os materiais todos, e você tem que sair para comprar uma camisa da escola. Quer dizer, fiquei espantado no primeiro momento, mas como vereador, estou fazendo meu papel, que é fiscalizar o executivo. Então, eu quero ver se realmente foi um mal-entendido
e esperar essa resposta chegar até meu gabinete. Porque se isso realmente for verdade, aí nós vamos tomar outro caminho. Porque fez licitação para isso? Porque aquela loja foi indicada para comprar lá o uniforme lá da escola lá, do Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então nós estamos aí para realmente ver se isso procede. O vereador Isaac Demani falou sobre a falta de manutenção das redes pluviais da cidade. As nossas ruas estão afundando, abrindo diversas crateras e nós temos que achar a causa disso. E uma das causas, e isso é fato, é que as manilhas de cimento, que são onde passam a rede de águas pluviais do município, elas recebem o esgoto também. E o esgoto, ele é cobrado pela concessionária Água Nova Friburgo. Mas na hora de fazer a manutenção, geralmente a manutenção é feita pela prefeitura, porque a Água Nova Friburgo lava as mãos simplesmente, porque diz que não é rede de água pluvial, a manutenção é da prefeitura, mas a rede de água pluvial passa o esgoto e é o esgoto que destrói a rede de água pluvial. Então é uma injustiça a nossa população pagar uma tarifa de esgoto cara e ter que pagar de novo para fazer a manutenção pela prefeitura, porque para custear a manutenção pela prefeitura, nós recolhemos os nossos impostos. Então a população paga duas vezes, paga a tarifa de esgoto para a Água Nova Friburgo e paga seus impostos para a prefeitura ir lá consertar a rede danificada pelo esgoto. Então, é lamentável, nós queremos saber essas informações para tomarmos as medidas pertinentes daqui para frente, porque não é justo a concessionária lavar as mãos na hora de consertar uma rede que é destruída pelo esgoto que é lançado na rede de água pluvial. Isso é lamentável. Então, que ela faça aí a sua rede de esgoto separada, ou senão ela custeie a manutenção dessas redes de águas pluviais que estão sendo todas destruídas pelo esgoto e nossas ruas estão em péssimas condições. Uma das responsáveis é esse fato. Quando o esgoto passa na rede de água pluvial, que é de cimento, ela corrói o fundo da manilha. Aí aquilo começa a corroer toda a rua por baixo, quando você vê, afunda a rua. Aí quando faz a manutenção, a rua não fica mais a mesma coisa. Então nós temos que corrigir isso, é um absurdo que está acontecendo. A prestação de serviço feita por ela é má feita, que quando ela abre um buraco na rua, acabou a rua. E quando dá um problema na rede de água pluvial, o município que vai arcar com esse custo sozinho, a população vai pagar duas vezes. Não, está errado e nós queremos corrigir isso através desse requerimento de informações e dos desdobramentos que eles vão ter. Também entrou em pauta o projeto de lei número 1431/2016. Ele é de autoria do vereador Joelson do Pote, do PDT. O projeto dá denominação ao Centro de Arte de Nova Friburgo. Esse projeto de lei que eu fiz aqui para homenagear ao Júlio César Seabra Cavalcante, quem não conhece por esse nome, é o conhecido como Jaburu. Foi o cara que mais incentivou aqui a cultura no nosso município. E eu vou ler rapidamente aqui um pequeno histórico dele aqui, para a gente... Trata-se de merecimento, de homenagear esse grande incentivador da cultura, fundador do grupo Arte, Movimento e Ação, o Grupo Gama, uma das pessoas mais atuantes na promoção de conteúdo artístico em Nova Friburgo. Sua extensa bagagem cultural o levou a ocupar alguns cargos de relevância no município, como diretor do Centro de Arte nos anos 70, realizando algumas reformas no local e batizando as salas com o nome de talentos locais. A vasta contribuição que o Jaburu trouxe, importantes reconhecimentos, como o título. Ele recebeu o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, em 2007, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E em 2011 ele foi agraciado com a comenda Barão de Nova Friburgo, a mais alta distinção oferecida pela Câmara Municipal. Então, por esses e outros motivos, que eu fiz o projeto de lei dando a denominação ali do Centro de Arte, Porão de Arte, ao nome do Jaburu. Ele foi muito importante aqui na nossa cidade, com certeza está fazendo muita falta, né? E isso aqui é um merecimento e eu fiz esse projeto, ele até demorou um pouco aqui a tramitação, ele é de maio de 2016, mas agora, depois de todos esses trâmites, veio aqui a votação. O Jaburu é uma pessoa histórica na cidade, um amante da cultura, do teatro. A questão toda é o município acertar o Centro de Arte. O Centro de Arte precisa ser reformado.
Ele está lá precisando e carecendo uma reforma. Toda a classe de artistas está sentindo muita falta e o município precisa acertar o centro de arte. Isso é imediato, é urgente. Até para que a grande homenagem ao querido Jaburu não se dê apenas com a nomenclatura do centro de arte, que é tão importante assim fazê-lo. Mas mais do que isso, que o centro de artes esteja não apenas com o nome, mas esteja vivo, pleno dos seus eventos, do teatro, dos recitais de poesia, de música, as exposições de foto, de arte. Pelo menos a ala de exposição do centro de arte, a prefeitura podia abrir. A questão do teatro leva um pouco mais de tempo, algum ajuste, tudo bem, mas pelo menos a área de exposição é um pedido dos artistas. Já o vereador Marcinho usou o seu tempo na tribuna para falar sobre o processo seletivo da UPA, a unidade de pronto atendimento que fica em Conselheiro Paulino. Eu fui procurado por algumas pessoas que fizeram o processo seletivo, ficaram com uma pontuação muito baixa. Eu também fui procurado por algumas pessoas que apresentou para a gente alguns nomes de carta marcada. E o que me trouxe mais assim um pouco de preocupação nesse processo seletivo, que a gente tem que investigar ele muito a fundo, porque a gente tem uma tabela de barema. Essa tabela de barema, ela tem um mínimo, que é uma pontuação, e máximo também, que é uma pontuação que ali, se você tem 10 pontos, você não pode ter 14, pode ter 20. E houve algumas irregularidades de ter pontuação máxima 10, 14, 20, pontuação máxima 30, 78, colocando os candidatos em primeiro, segundo, terceiro, quarta colocação. Isso foi, pelo que eu vi agora recentemente, resolvido. Mas a gente está esperando agora pegar o processo para poder a gente abrir uma investigação, para poder acompanhar os requisitos desses candidatos, porque uma vez que a gente já encontramos algumas irregularidades e eles mesmos já consertaram essas irregularidades, a gente desconfia das cartas marcadas que chegou até a gente, nós vamos investigar esse processo seletivo e se a gente encontrar algum erro, com certeza vai ter duras penalidades. Outro assunto colocado em pauta pelo vereador foi relacionado ao edital do transporte público, que, segundo ele, existe a possibilidade dos ônibus serem retirados de circulação, afetando assim a população friburguense em geral. A empresa Nova FAO ela não tem contrato com o município. Ela não pode alegar desequilíbrio econômico-financeiro. Ela não paga ISS, ela não paga o Ortoga, ela demitiu em março os profissionais, reduziu a frota. E, por último, agora o prefeito baixou um decreto onde a empresa está recebendo o valor tarifário de R$ 4,20 e até dezembro foram pagos 4 pagamentos de R$300 mil e agora em janeiro mais um pagamento de R$400 mil. Ou seja, já foi pago R$ 1.600.000 de subsídio para essa empresa, o que não cabe. E a notícia que eu tenho boa para a população e a ruim é que essas denúncias, ela já está praticamente prestes a acontecer um desfecho na nossa cidade e a ruim é que a população pode ficar sem ônibus de uma hora para outra porque a penalidade vai ser dura para o pessoal da empresa, os gestores maiores da empresa e principalmente para o prefeito Renato Bravo e aqueles agentes políticos que realmente, desde o início, criou toda ali uma dificuldade para fazer um edital, né? Houve aí um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que não foi homologado. Então, hoje não teria como a empresa alegar esse desequilíbrio, mas o prefeito, né, foi contra a lei, foi contra a legalidade e baixou um decreto ilegal. E esse decreto ilegal, junto com outras provas, vai trazer um transtorno muito grande, que é penalidade para o prefeito, penalidade para as pessoas da empresa da Nova FAO, mas que justiça tem que ser feita, e a tristeza de tudo é a população ser pego de surpresa aí, sem ter o seu transporte para poder ir trabalhar. Logo em seguida, entrou em pauta o requerimento da sessão solene do vereador Jânio de Carvalho. Eu solicito essa sessão solene, senhor presidente, senhores vereadores, haja vista que o colégio, que a escola Odete Pena Muniz, prestam um excelente serviço à sociedade de Nova Friburgo, especialmente aquelas pessoas que passaram por lá, alunos que deixaram as suas marcas na escola e a escola também deixou de maneira indelével as suas digitais nos alunos. Portanto,
essa sessão solene vem atender a mais de 35 anos da banda do Odete Pena Muniz, que é reconhecidamente uma das melhores bandas deste país, bandas de colégio. É uma das maiores bandas de fanfarra, vereador Zezinho, a banda do Odete Pena Muniz. É tradicional em Friburgo, viaja para outros estados, viaja para outras capitais, outras cidades, levando o nome da nossa cidade. Portanto, eu solicito a esta Câmara de Vereadores, aos demais pares, que votem a favor dessa sessão solene nesta Casa Legislativa. Muito obrigado, senhoras e senhores. Mais um programa TV Câmara vai ficando por aqui. O meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho e até a próxima.